Olá pessoal, prazer, meu nome é Hermano, professor Hermano Henrique de Oliveira, dou aula de língua portuguesa e redação. Hoje nós vamos trabalhar com a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, que é tão cobrado nos concursos públicos, não é isso mesmo? Hoje nós vamos trabalhar com a ideia de como nós construímos esse texto dissertativo, a estrutura, né, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E vamos procurar relacionar um tema que já foi anteriormente cobrado com as ideias que nós precisamos desenvolver dentro dessa estrutura. Vamos começar? Primeiro, nós temos que entender o que é um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é aquele em que o autor, né, ou seja, aquela pessoa que vai produzir o texto, ela precisa se fazer compreender. Ela precisa passar uma informação crítica para aquela pessoa que vai ler o seu texto. No caso, né, de um concurso público, obviamente, a pessoa que vai ler o seu texto vai tentar compreender aquela criticidade por trás do seu texto é a banca, né? Então, o que nós precisamos entender? Eu preciso me fazer entender criticamente. Eu preciso passar de uma maneira bem argumentativa as relações que eu tenho entre o tema, a tese e os argumentos que nós precisamos construir. Então, o que é essa ideia da tese que nós temos aqui? A tese é a sua opinião mais importante dentro do tema, ok? Então, é passado para você uma temática, a partir daquela temática, você precisa criar uma, vamos assim dizer, uma tese, né? Que é a sua problematização. Bom, e a importância disso é você o quê? Por meio de argumentos consistentes, tentar convencer o leitor. Vamos ver. Por que essa tipologia textual é cobrada, né, em concursos públicos? Primeiro que esse gênero ele é exigido nos concursos públicos porque ali vai trabalhar realmente essa ideia de criticidade. Então é a sua capacidade crítica que vai estar ali, vamos assim dizer, na frente, né? A sua compreensão, a sua criticidade em relação àquele tema. Segundo, nós temos aqui o domínio da norma padrão da língua portuguesa. Em muitos concursos públicos, a prova de língua portuguesa é uma prova curta, né? No CFO, por exemplo, às vezes são 4, 5 questões de língua portuguesa. Então, como é que eu vou avaliar o domínio que esse aluno tem, que esse candidato tem, em relação à escrita, em relação à gramática? Eu vou cobrar uma redação. Obviamente, nem todos os concursos públicos possuem a redação, né? Cobram a redação. Mas o CFO, né, a área de segurança, de uma maneira geral, eles cobram do candidato o texto dissertativo argumentativo. Depois, nós temos aqui uma organização de ideias, a sua capacidade de articular as suas ideias de uma maneira crítica, de uma maneira coerente, de maneira que você consiga conduzir o seu leitor, a banca, a seguir o seu raciocínio. Então, nós temos que trabalhar essas três frentes. A primeira, a sua capacidade de reflexão crítica. A segunda, no caso do CFO, né, é importantíssimo que vocês entendam, e depois nós vamos ver lá na frente como é o espelho, né, dessa prova dissertativa argumentativa, a sua relação com a gramática, a sua relação com o domínio da norma culta e, por fim, a sua organização, né, a sua capacidade de organizar essas ideias. Bom, primeiro, agora vamos ver a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. De antemão, já podemos falar, né? Eu já até anteriormente avisei que nós temos três estruturas, né? Nós temos três partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Bom, a primeira parte, que é a introdução, nós vamos apresentar para o nosso leitor o tema e a tese. É importante destacar que nessa parte também nós precisamos relacionar argumentos à tese.
Pessoal, nós vamos ter uma aula mais para frente sobre projeto de texto, em que eu vou explicar para vocês como que nós vamos trabalhar a tese, como que eu vou selecionar uma boa tese e como eu vou articular os meus argumentos em razão dessa tese, que eu preciso trabalhar essa organização das ideias, como nós vimos na parte anterior. Então, apresentar o tema e a tese. Depois, nós precisamos entender como que vamos fazer isso. Primeiro, contextualizar o tema. Como que eu contextualizo o tema? Nós chamamos essa contextualização, de uma forma geral, de repertório sociocultural. O que seria, professor, esse repertório sociocultural? É a sua habilidade de relacionar fatos, dados, situações, citações, né? Até mesmo livros, filmes, documentários, relacionar isso com um tema. Então, quando a gente, de repente, tem um tema e a gente consegue pensar em algo para poder contextualizar esse tema, nós temos ali uma habilidade fundamental, muito boa, que é a contextualização, que é o nosso repertório sociocultural. Ele ajuda você, né, criar, vamos assim dizer, ideias para desenvolver a sua tese. Ele é basilar, ou seja, ela é aquela coisa ali que vai sustentar, vai servir de base para o seu tema e a sua tese. No projeto de texto, nas próximas aulas, nós veremos como vamos construir isso aí. Porque não é uma coisa aleatória, ela precisa estar casada, ela precisa estar articulada. Depois, nós vamos apresentar a tese, né, que é a nossa opinião, nosso ponto de vista, a nossa problemática em relação ao tema e, se possível, vamos também deixar claro aqui na introdução quais são os nossos argumentos. Resumindo aqui a introdução, então. Na introdução, nós vamos precisar entender o tema, contextualizar esse tema com um repertório sociocultural, né? Pode ser um filme, um livro, uma série, pode ser fatos do cotidiano aí, né? Dados. Nós vamos também pensar em uma boa tese, aquela nossa opinião forte, nosso ponto de vista, e junto a essa tese, pensar em dois argumentos, aquilo que vai servir para justificar a nossa tese, ok? Isso nós vamos conseguir fazer, tentar fazer, em mais ou menos 5 linhas, considerando que o nosso texto possui 30 linhas, até 30 linhas. Então, 5 linhas já são suficientes para que nós possamos desenvolver essa introdução.